isso significa formar uma coalizão entre os pensadores, os pesquisadores, os militantes, os atores políticos institucionais, os atores sociais, para que possamos transformar essa questão numa agenda pública necessária porque ela se intensifica com a pandemia. É uma tarefa difícil, do ponto de vista da governança. Ela enfrenta dificuldades no desenho institucional, que não traz incentivos no seu desenho próprio para que haja uma colaboração. No entanto, por meio de algumas agendas, eu creio que isso seja mais fácil de ser concebido e perseguido, algo que tenha apelo à cidadania, né? A cidadania é metropolitana, no entanto, o rebatimento institucional e de governo não necessariamente é metropolitano. Se a gente pensar que a metrópole de São Paulo, ela não é somente um desenho institucional, ela não é somente uma aglomeração do ponto de vista administrativo, mas ela é uma conurbação de fato. Se você está ali no Jaçanã, para você chegar em Guarulhos, você somente atravessa uma pontezinha e a cidade continua, a mesma coisa no ABC. A cidadania tem uma experiência de vivência da metrópole que é de fato metropolitana, no entanto, ela não encontra um rebatimento de governo metropolitano das suas questões que afetam a sua vida cotidiana. De que há uma crescente metropolização das aglomerações urbanas no Brasil, e de que o Estatuto da Metrópole tem se mostrado ineficaz e tem havido um processo de despactuação da federação em relação às metrópoles, né? A desconstrução das agências governamentais responsáveis por essa agenda, ela, no caso de São Paulo, é bastante evidente e vem acontecendo durante os governos do PSDB, quando não uma desconstrução de fato, um esvaziamento dos fóruns de encontro de uma governança compartilhada entre o governo do Estado e autoridades municipais. E aí eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de recuo dos governos estaduais, é um pouco nesse sentido, de nem estar disponível para uma pactuação com governos municipais nessa agenda, e os próprios governos municipais se desarticulando nessa matéria. Porque, de fato, diante dessa falta de incentivos institucionais para colaborar e diante de uma posição de governadores que podem exercer veto a uma eventual articulação entre os prefeitos, essa atuação vai se tornando secundária na agenda dos prefeitos, né? Então, como trazer essa atuação pela agenda metropolitana para um lugar de destaque na agenda dos prefeitos, né? E de outras autoridades municipais e também de atores no legislativo. No propósito do seminário de hoje é discutir uma situação de governança metropolitana precária. Mas antes de chegar nessa conversa sobre a questão de governança propriamente dita, do ponto de vista político-institucional, eu acho que é interessante a gente ilustrar a metrópole com alguns indicadores sociais. Infelizmente, nós estamos atrasados em relação ao censo 2020 por diversos motivos, mas o que eu trago aqui hoje são dados de um livro de 2015 que a gente produziu com informações censitárias comparando o censo de 2010 com o censo de 2000. Em 2010, a metrópole de São Paulo produzia 19% do PIB brasileiro e correspondia a 10% da população do país. 15% da sua própria população, mais de 2,5 milhões de pessoas, estavam habitando áreas com precariedade. Havia disparidades de renda da ordem de os 10% mais ricos terem renda que ultrapassa R$9 mil, e a renda dos 40% mais pobres estando em cerca de R$300. Então, e essas desigualdades, elas se expressam no espaço, no território, né? Elas têm lugar. Porém, o que foi acontecendo ao longo das décadas é que houve uma mudança nos padrões dessa macro-segregação. O que eu acho que é o achado mais importante é que os espaços de elite foram ficando mais homogêneos, ao passo que os outros espaços, os espaços médios e os espaços mais periféricos, foram se heterogeneizando. Onde é que se vê a dinamização dessa lógica centro-periferia? Nas periferias, porque o centro ele vai se elitizando mais e se homogeneizando. Uma metrópole, uma grande cidade que tem
então, presentes os processos da macrosegregação e de microsegregação em alguns pontos. Nesse livro de 2015, do mais escuro, espaços das classes altas, até o espaço dos trabalhadores manuais, que é o mais claro. Aqui é uma área de condomínios residenciais fechados, que está em franca expansão. O pioneiro aqui foi Alphaville, aqui a área da Granja Viana, tem uma nova granja também acontecendo por aqui. Aqui a gente observa Paraisópolis, no meio do distrito de Vila Andrade, ao lado do Morumbi. Então, aqui a favela de Paraisópolis, marcada em espaço em cor clara, que é um espaço de trabalhadores manuais, e assim por diante. O que acontece? Espaço fora desse centro expandido, dessas expansões de residenciais fechados, também temos os centros das grandes cidades da região metropolitana, Guarulhos e os centros das cidades do ABC. A gente está acostumado a ver os residenciais fechados como a figura daquelas mansões, né? Alphaville, aquele lugar pioneiro onde os lotes eram gigantescos, as casas não se tocavam, né? Esse padrão inicial era dessa forma. Agora, olha o que está acontecendo na metrópole, espero que a figura esteja visível. Condomínios de casas de padrão menos exclusivo, né? E prédios também, né? E prédios ali atrás. Então, a gente fez visitas de campo e é impressionante essa expansão no oeste da segregação habitacional. Aí, só para dizer, né, dessa expansão que não é mais aquela centralidade Alphaville ou a Granja Viana clássica, isso aqui é uma foto aérea do município de Carapicuíba, o avanço aqui dos condomínios encontrando a pobreza habitacional local. Mais uma nota sobre a configuração político-institucional metropolitana e por que ela não se configura em um incentivo para colaboração, para cooperação ou para um governo compartilhado entre os entes federativos. Muita gente aqui deve conhecer essa história, que é a da criação das regiões metropolitanas pelo governo militar dos anos 70, por decreto. Em 73 e 74 foram instituídas regiões metropolitanas no país, as primeiras 10. E o propósito dessa instituição era a centralização e o controle. Então, era para governar desde o centro esses locais que eram considerados estratégicos pelo governo, né? Com a redemocratização, a gente volta a ter a competição político-partidária. A Constituição de 88 estabelece a Federação Trina, com a autonomia dos municípios, e as regiões metropolitanas estão estabelecidas de um ponto de vista da vida real, da empiria. No entanto, a sua governança torna-se deficitária em relação ao que está ocorrendo de fato nesses territórios, né? E isso não foi atualizado, né, propriamente. Houve iniciativas muito interessantes, por exemplo, dos consórcios. No entanto, o conjunto de dispositivos de governança metropolitana formal de hoje, ele não induz a cooperação. E pela sua imprecisão, ele ainda por cima dá margem a disputas, né? Ainda por cima existe uma vantagem para a figura do governador, porque ele pode agir como ponto de veto a articulações locais ou articulações mesmo que proponham essa governança compartilhada desde o ponto de vista dos prefeitos, que poderiam articular esse desenho com presença do governo do estado, obviamente, né? Se trata de uma governança compartilhada, porém o governador ele tem essa vantagem de poder vetar essas articulações, né? É difícil furar essa barreira, né? É muito difícil furar essa barreira. Quais seriam as opções, desde um ponto de vista eleitoral, né? Que é o ponto de vista predominante, vamos dizer assim, que parece que está guiando as ações dos atores, né? Eles são incentivados pela sua materialidade local, né? Então, o interesse eleitoral ele acaba prevalecendo. Então, desse ponto de vista, uma forma de furar essa barreira da não agenda metropolitana seria, por exemplo, vencer a eleição para o governo do estado. Mas aqui eu me pergunto como governadores do campo de esquerda, né, que é o campo que tem interesse em atender a cidadania dessa forma metropolitana, porque isso ajudaria a mitigar problemas de injustiça social, como esses indicadores que eu mostrei há pouco. Então, assim, quem está governando desde o campo da esquerda, como tem se comportado em relação à agenda metropolitana? Acho que essa é uma questão importante, né? Uma segunda alternativa seria vencer eleições para prefeituras
de um ponto de vista numérico que gerasse uma coalizão mais robusta, né? Que possibilitasse uma tentativa de construção da agenda, desde um ponto de vista de uma coalizão mais forte dos governos municipais, e que se fazer frente a um governador que estivesse mais inclinado ao VET da questão metropolitana. E uma terceira, que eu acho que é importante, que condiz mais com a nossa realidade, se a gente observar os nossos resultados eleitorais nos últimos anos, é que mesmo em minoria, os prefeitos poderiam promover uma pactuação entre lideranças, mas uma pactuação associada a uma agenda prática, uma agenda real, né? Uma agenda que já seja pública, né? E associar a agenda metropolitana a essa agenda já existente que já está sendo debatida na sociedade. Então, uma dessas agendas que pode fazer muito sentido é a agenda da mobilidade urbana, a agenda da água também, e outras, né? E o que está acontecendo, de fato, é um caminho promovido pelo governo do estado em contrário a uma promoção dessa, vamos supor, de uma criação de uma autoridade metropolitana de mobilidade, né? Que é uma coisa que a gente já discute bastante na MISUR, sempre comenta dessa autoridade metropolitana. O caminho que está sendo traçado é o caminho inverso. A da mobilidade urbana, vou falar rapidamente, ela tem uma dificuldade institucional muito grande. São muitas autoridades responsáveis pela mobilidade na metrópole. Eu, por exemplo, estudei a mobilidade só no município de São Paulo. Os conflitos institucionais entre agências já são imensos, né? Existe uma dificuldade de superação, uma exigência de atuação do próprio prefeito em relação às suas burocracias, controlar suas burocracias estatais para incentivar essa cooperação, já é de uma dificuldade imensa. Agora, vocês imaginem mais as outras 38 cidades com suas próprias autoridades. Existe uma dificuldade muito grande em relação à tarifa, ao custo das tarifas. Nas beiradas da metrópole, nas periferias, é onde está concentrado o alto índice de gente que se locomove a pé. Até hoje, em São Paulo, cerca de 1/3 da população faz suas viagens principais no dia a pé. Mas essas viagens não estão localizadas no centro da metrópole, elas são localizadas nas periferias das metrópoles. Então, como abordar isso? Então, eu creio que a agenda do bilhete metropolitano, por exemplo, é uma agenda que traria esse aliado, cidadania como aliada, e ajudaria a furar esse bloqueio das unidades do desenho político institucional, e não torna fácil trazer como agenda pública a agenda da metrópole, né? Aqui, trabalhar pela via da governança, denunciando que a governança é uma governança difícil, não é um caminho que vai trazer uma aderência de aliados fora dos governos, né? Nós aqui entendemos isso, mas não vai trazer um aliado principal, que é a cidadania metropolitana. Então, é por aí. Obrigada. Muito a Carolina, se ela quer fazer algumas considerações finais. As perspectivas são difíceis, não é? Do ponto de vista do nosso substrato aqui de hoje. Mas eu estou satisfeita porque eu comecei minha fala dizendo que existe uma dificuldade muito evidente, político-institucional do desenho, que não facilita a cooperação metropolitana. A questão metropolitana é política, ela precisa de um agendamento político. Tem coisas que precisam de mudança de paradigma, né? Não são mudanças pontuais, não são pequenas. E a mudança de paradigma, ela é liderada por políticos, né? Não, ela é apoiada por um trabalho técnico, mas ela é liderada por políticos. Ela não é uma mudança de calibragem de um instrumento de política pública ou outro, ela não é uma mudança de uma só política pública ou outra. É uma mudança programática, agendada politicamente, né? Então, quando a gente passa a discussão por que a agenda teria mais fácil de enfrentar, interesses de agentes econômicos, agentes privados, estão presentes em todas as políticas públicas metropolitanas. Não, a mobilidade é um caso. Por outro lado, pode ter um apelo público que e o bilhete metropolitano, não é? Quem quer liderar a agenda e como se aglutinar em torno dessa agenda? Isso é político, né? Isso é um agendamento de mudança de paradigma. Claro, a gente trabalha no incrementalismo, vamos conseguindo o que pode, mas eu acho que o horizonte tem que ser paradigmático mesmo.